Bom dia, meu nome é Lucas Ritter Dias, hoje é dia 20 de novembro de 2025 e eu vou apresentar o trabalho de conclusão do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas sob orientação do professor Dr. Roberto Zanoni. O trabalho ele foi chamado de Ferramenta de Análise e Otimização de SEO baseada em IA para sites corporativos e blogs. Eu apelidei ela de OptSEO e aqui está a identidade da ferramenta. Então foi criado um logo, foi criada uma paleta de cores e definida as fontes oficiais do projeto, já trabalhando um pouco da parte visual. O tema ele foi baseado na dificuldade de profissionais da área de tecnologia, da área de marketing. Como eu sou de agência de marketing, eu vejo a dificuldade de profissionais de conteúdo, profissionais de redação, em buscarem conhecimento de análises mais técnicas de SEO e precisarem de multiplataformas com linguagens não tão acessíveis para quem não tem um técnico tão grande. E, além disso, o custo alto em ferramentas que oferecem mais soluções integradas, não sendo acessíveis para profissionais autônomos e pequenas agências, por exemplo. A justificativa foi que as ferramentas atuais são complexas e não integradas com IA. Então, por exemplo, quando a gente pesquisa uma URL, faz uma análise em um PageSpeed ou em GTmetrix ou alguma outra ferramenta de mercado, as respostas, os retornos são muito técnicos, nem todo mundo consegue entender. Então a ideia foi trazer uma linguagem mais humana, mais explicativa sobre as análises. Necessário o uso de várias ferramentas complementares, então as outras ferramentas, ao fazer uma análise, muitas vezes precisam copiar aqueles resultados, jogarem uma IA para entender assim aquelas métricas passadas, os resultados obtidos. Então a ferramenta surgiu da necessidade de simplificar o processo, diminuir a curva de aprendizado dos profissionais também e dos estudantes sobre SEO e também aumentar a produtividade no dia a dia de trabalho com uma ferramenta com fácil entendimento, com uma interface clara também. O objetivo, desenvolver e analisar uma ferramenta de SEO capaz de identificar fatores técnicos de conteúdo a partir do HTML de páginas, gerando diagnósticos e sugestões de melhoria, conforme eu falei, de uma forma mais clara, de uma forma mais descritiva e auxiliando profissionais a validarem se os blogs que estão fazendo os conteúdos, se os sites estão de acordo com as premissas de SEO. A metodologia seguir uma caracterização, os passo a passos, né? Caracterização da pesquisa. Então, ela foi uma pesquisa que combinou o desenvolvimento técnico com a validação prática ali dos resultados obtidos. Fundamentação do desenvolvimento da ferramenta, toda a parte de pesquisa realmente, toda a parte de estudo sobre SEO, sobre as métricas, em como fazer depois toda a parte de pontuação ou validação da ferramenta em si. A arquitetura da solução, definindo tecnologias, definindo interface, definindo tudo que precisava passar. Então, aqui abrangeu várias cadeiras também e conhecimentos adquiridos ao longo do curso, desde a arquitetura da informação, a experiência do usuário, a parte de interface, até a programação em si, algumas práticas da cadeira de engenharia de software também. Sistema de pontuação e priorização, então, onde foi tratado em uma parte específica do projeto apenas como as pontuações, as priorizações, o que cada métrica valia mais, impactava mais, qual que deveria ter um impacto maior e a construção do sistema de pontuação e a aplicada ao projeto, que foi de maneira conversacional ali e como apoio para as análises feitas pela ferramenta em si e validação e coleta de dados para resultados e discussões e a conclusão, né? As tecnologias utilizadas foram PHP, JavaScript, HTML e CSS. PHP para o back-end e as outras tecnologias para o front-end e auxiliares. Resultados e discussões. Então, foi feito uma pesquisa de resultados a partir do uso da ferramenta por profissionais da área de marketing, principalmente. Aqui, então, fazendo a pesquisa com a base de 14 participantes, maior parte se concentra em marketing, vendas, tecnologia, conteúdo e redação, com ainda mais para tecnologia e software e a parte de conteúdo. SEO técnico parece ser apenas para a área de tecnologia ali, para desenvolvedores, corrigir esses pontos, mas o pessoal de conteúdo, redação, esses profissionais verificam muito a questão de SEO, também por eles terem uma parte de um SEO mais de pesquisa, de definição de palavras, mas quando passam para um blog, quando passam para uma página, todo o resto impacta o trabalho deles também. SEO e IA estão presentes no seu dia a dia de trabalho, então, para aquela base de profissionais da área de tecnologia, de marketing, de conteúdo, 70% praticamente tem SEO e IA muito presentes no dia a dia de trabalho. A interface da ferramenta é clara e fácil de utilizar?
Então aqui a gente conseguiu analisar, eu analisei que a ferramenta teve uma aceitação grande, a interface da ferramenta realmente ficou fácil de utilizar, ela ficou clara, com apenas 7% colocando média aqui como interface podia ser um pouco melhor e nenhuma teve que não achou a interface boa. O nível de satisfação com a experiência de uso teve resultados bem positivos. 9 das 14 pessoas, ou seja, 64%, 5 estrelas, nota máxima. 4 pessoas, 4 estrelas e apenas uma única pessoa, uma estrela, que eu acho que faz relação com o slide anterior, que a interface podia ser melhor. Então aqui tem o resultado em nota, então com 90% entre 4 e 5 e apenas uma com nota 3. As análises realizadas pela ferramenta foram úteis para identificar melhorias de SEO. Aqui também teve um resultado bem legal e bem interessante, que validou que a ferramenta foi realmente útil. Muito identificamos melhorias significativas com o uso da ferramenta. Identificamos algumas melhorias, teve 35%, e apenas 7,1% não enxergou o resultado com o uso da ferramenta, uma aplicação prática da ferramenta no dia a dia da pessoa. Aqui eu quis fazer uma relação entre a análise da ferramenta e o conhecimento humano para ver se as métricas e aqueles pontos passados na validação por profissionais que já tinham conhecimento prévio de SEO faziam sentido. Então 93% basicamente colocou que foram coerentes e as análises fazem muito sentido com os conhecimentos prévios deles, e apenas 7,1% que não. Aqui eu fiz uma estimativa e uma mensuração do impacto da ferramenta para o futuro. Então, você acredita que a ferramenta tem potencial de impactar positivamente o ranqueamento de sites? Impacto muito alto teve 21,4%, impacto alto 57%, impacto médio 14% e impacto baixo 7,1%. Nenhum passou que a ferramenta poderia ter um potencial de impacto negativo. Aqui as análises impacto alto e muito alto ficaram com basicamente 70%, então são métricas muito boas. Impacto médio de 14% e apenas 7% de impacto baixo. A conclusão do trabalho foi que ele unificou análises e sugestões em uma plataforma acessível, então a gente consegue fazer análise, ter uma conversação e uma definição ali com a IA integrada, mais de 90% de coerência nas análises com conhecimento humano, que esse era um ponto que valia muito e era muito válido para validar também o ponto da ferramenta, se ela estava gerando métricas coerentes e funcionais realmente, e a validação em projetos foi comprovada que sim. Simplificação de análises complexas com linguagem menos técnica, então também com os profissionais que, além de passar o formulário, eu consegui conversar, passaram que a forma com que as análises foram apresentadas, a forma com que o resultado ali é mostrado, facilita muito a compreensão e a necessidade de melhoria no projeto específico da pessoa. E aqui, apoio estratégico, concluo que também a ferramenta ela é muito funcional, ela se comprovou positiva, mas ainda precisa ter a validação e o auxílio de outras ferramentas para concluir e otimizar de maneira 100% os projetos. Então, esse foi a apresentação do trabalho. Agora eu quero passar um pouquinho da ferramenta também. Então, aqui ficou a interface da ferramenta, OptiSEO Tool, com basicamente essa interface. A ideia de interface é que ela realmente seja simples, seja funcional e prática. Aqui eu vou colocar uma URL conhecida, por exemplo, do site wall. Eu vou pedir para analisar e ele vai gerar cada análise aqui. Então, ele coloca os erros, as prioridades recomendadas, abaixo todas as outras métricas, e aqui embaixo a gente vai ter o chat de IA. Então, aqui retornou 200, o tempo de resposta, pontuação geral, pontuação por pilar, então técnico, de conteúdo, de experiência, de autoridade, de performance. Evolução recente 0, porque a gente está fazendo uma primeira pesquisa agora, mas a gente consegue validar a evolução do site pela plataforma. Aqui a gente consegue ver as ações, então links internos, extensão do conteúdo, sinais de erro de JS, status HTTP, tempo de resposta, arquivo robots encontrado, tempo total de 0.336 segundos, configuração atual, index e follow, então o site está indexado, parte sitemap, tag title, metascription, meta-robots. Então tem várias coisas estruturais de conteúdo, aqui dados estruturados, metadados sociais, links internos, extensão do conteúdo. Aqui tem a parte do assistente. Eu vou fazer mais uma pesquisa
vou colocar outra URL, vou colocar do site da agência que eu trabalho. Aqui a gente tem imagens com áudio, por exemplo. Agora eu vou mostrar um pouquinho do chat. Bom dia. Ele vai responder: bom dia, estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou problema relacionado à auditoria de SEO do site. Qual é o próximo passo? Como posso corrigir e colocar descrições alt em imagens? E daí, aqui a gente vai conseguir dentro da própria plataforma, então, imagens com alt, 36 imagens sem atributo alt. Adicionando descrições alt às imagens. Para adicionar as descrições alt, vocês podem seguir o passo a passo. Acesse o painel, selecione a imagem, edite a imagem, adicione a descrição, salve as alterações, exemplo de descrição alt, quantidade de imagens sem descrição alt. Então ele já faz a relação com a auditoria que foi realizada acima. Próximo passo. A gente pode perguntar outras coisas. Por exemplo, o heading H1 da auditoria estava bom? De acordo com a auditoria, o heading está ok, isso significa que o heading H1 foi detectado corretamente, está sendo utilizado, o heading H1 é importante, explica o porquê também. Aqui a gente consegue ter um histórico, então a pontuação dessa análise, a última foi de 92, a gente consegue filtrar, então, por exemplo, só colocar o domínio que a gente pesquisou antes, que foi o do UOL, clicar aqui a gente consegue ver o resultado prévio e o resultado atual. Aqui fica um histórico, então, das pesquisas, a gente pode limpar esse histórico, não ter nenhuma URL armazenada, e essa seria a ferramenta de SEO, a apresentação do trabalho. Obrigado, um agradecimento especial ao professor Dr. Roberto Zanoni por toda a colaboração e todos os feedbacks durante o trabalho, e até mais.